Bom dia, povo abençoado do Senhor. Hoje é o dia do Senhor, hoje é domingo, dia 10 de abril, e nós estamos aqui trazendo para você mais um estudo da nossa Escola Bíblica Dominical em casa. Desejando que você possa estar ouvindo, vendo esta lição, aprendendo com seus ensinamentos e guardando na sua vida, para que você possa ser uma testemunha que leve em si as marcas do Senhor Jesus. A nossa lição de hoje tem como tema a marca da proclamação. 1 João 1, 2 a 4. Interessante que existe uma propaganda na televisão. Guarde marcas que possam valorizar sua vida, mas não guarde marcas na sua pele. Use o produto tal. Realmente precisamos guardar marcas que valorizem a nossa vida. E muitos estão buscando marcas ofensivas, marcas negativas, marcas que só trazem consequências ruins para o viver de cada dia. E nós vamos ver hoje a marca da proclamação, algo que possa nos colocar mais perto do Senhor Jesus. Vejamos. Na lição anterior, pensamos sobre os perigos que cercavam a igreja e a importância do testemunho do apóstolo João para combater as heresias ensinadas pelos falsos mestres do gnosticismo. Mas o testemunho dele não foi de uma mensagem pessoal ou uma tese por ele elaborada, como o apóstolo mesmo afirma. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos. Capítulo 1, verso 2. João está direcionando o seu testemunho para outra marca fundamental na vida do verdadeiro cristão, a marca da proclamação. A proclamação do Evangelho deve ser uma constante na vida do cristão. Somente ela produzirá vida eterna, comunhão e alegria. Este é o grande propósito da carta. Proclamar que Jesus veio para revelar o Pai e salvar o pecador. Primeiro momento. A proclamação produz vida. João, de uma maneira muito clara e objetiva, coloca o machado na raiz da heresia ensinada pelos gnósticos e apresenta o resultado imediato da proclamação: produzir vida eterna. A mensagem apresentada é capaz de produzir vida eterna. João faz seus leitores refletirem sobre o testemunho de Cristo que lhes fora anunciado e como essa verdade havia produzido de maneira imediata o conhecimento de Deus e a vida eterna. João 17, 3. Em uma sociedade onde muitos buscam uma novidade, desejam apresentar uma nova fórmula para o Evangelho e falam em atualizá-la. A compreensão da mensagem inicial da carta coloca-nos diante de uma verdade imutável, a proclamação do Evangelho, e somente ela pode produzir salvação e transformação na vida do homem. Somente Jesus Cristo pode salvar o homem pecador. Somente Ele pode
pagar o preço dos nossos pecados. Devemos tomar o cuidado de proclamar apenas o Evangelho para que não corramos o risco de anunciar fórmulas mágicas, que podem até agradar pessoas, mas não produzem vida eterna. A vida eterna enfatizada pela carta é a vida que é conferida aos homens por intermédio de Jesus Cristo. Segundo momento, a proclamação produz comunhão. João não reduz seu ensino a conceitos abstratos, pelo contrário, ele faz questão de colocar de maneira concreta o resultado da proclamação. Nós proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês tenham comunhão conosco. Ele está dizendo que aquilo que ele viu e ouviu estava sendo dividido conosco. Como testemunha ocular da vida de Jesus, o apóstolo coloca-nos dentro do seu olhar como coparticipantes da comunhão com Jesus, através do recebimento da mensagem proclamada. Essa comunhão a que ele se refere não significa um tipo de relacionamento social, mas a participação, junto com o apóstolo, da vida eterna. Enquanto os gnósticos ensinavam os princípios deístas, em que Deus não se relaciona com a criação, João apresenta o princípio da comunhão com o Pai através do Filho, contrariando totalmente o conceito de um Deus distante e afirmando que o Criador não apenas tem comunhão com a criação, como também se fez carne e habitou entre nós. João 1,14. Mais do que habitar, ele veio salvar e religar o homem que estava perdido no pecado com o Pai. João 1:12-13. E Jesus o fez conhecido. João 1:18. Vamos ver. Letra A. Comunhão no sentido vertical. A mensagem da cruz é a mensagem do restabelecimento da comunhão do Filho que volta ao lar. Lucas 15:11-31. Que Deus nos reconcilia com Ele, segundo aos Coríntios 5:19. Da prova do seu amor puro, Romanos 5:8. João enfatiza que essa mensagem produz uma comunhão profunda com Deus, a qual é a essência da vida eterna. João 17:3. B. A comunhão no sentido horizontal. Quando olhamos para a cruz de Jesus, vemos dois travessões sobrepostos, um na vertical e outro na horizontal. Eles servem para nós como uma alegoria da reconciliação. Enquanto a travessa vertical nos fala da reconciliação com o Pai, a horizontal nos lembra que, em Jesus Cristo, nos tornamos irmãos, desfrutando da comunhão um com o outro. Terceiro momento. A proclamação produz alegria. A perfeita alegria aponta para a certeza da salvação e da comunhão real com Deus através de Jesus. Essa alegria não é circunstancial, momentânea e temporal. João usa o termo grego chara, que significa satisfação ou uma alegria recebida de alguém. Então, a alegria da qual nos tornamos participantes é algo que recebemos mediante
a proclamação da mensagem do Evangelho. É fundamental termos em mente que somente a proclamação fiel às Escrituras podem produzir transformações reais. A mensagem do Evangelho continua a mesma. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para nossa justificação. Romanos 4, 25. Um cristão verdadeiro é marcado pela proclamação. Conclusão: a mensagem do Evangelho é aquilo que o cristão possui de mais poderoso para combater as heresias, e através dela o homem encontra salvação em Cristo. Um verdadeiro cristão é aquele que é alcançado pela proclamação e logo em seguida sai anunciando a mensagem de salvação. Devemos empenhar-nos em cumprir a missão dada a cada cristão de ir e anunciar de maneira fiel as boas novas do Evangelho a todos que estão à nossa volta. Bela lição, né? Estamos aqui para proclamar o Evangelho àqueles que ainda não têm Jesus Cristo em seu coração. Para pensar e agir. Como tem sido nossa relação com a palavra de Deus? Qual mensagem temos proclamado e anunciado? Nossa proclamação tem sido centrada nas Escrituras, ensinando a verdade da Bíblia, ou nossos discursos têm sido preenchidos por teorias, ideologias e filosofias que deixam a palavra de lado? Terceiro, que tipo de fruto a mensagem que você tem proclamado produz? Podemos dizer que a nossa comunhão tem sido estimulada com a proclamação da palavra de Deus? O que nós estamos fazendo? Há um hino que diz assim: que estou fazendo se sou cristão? Como cristão, é nosso dever proclamar o Evangelho de Jesus, anunciá-lo a todas as pessoas, para que elas conheçam o poder salvador de Jesus e aceitem a Cristo como Senhor de suas vidas. Está em nossas mãos fazer a vontade do Pai. E para que possamos fazer a vontade do Pai, precisamos tão somente amar ao Senhor Jesus e permitir que Ele nos ame também.
Oremos. Nosso Deus, nosso Pai, que a graça e o amor do Senhor seja com cada um de nós e que nós possamos aprender a amar também como o Senhor nos ama e nos amou. Ó Deus, ajuda-nos a entender os teus propósitos para que possamos anunciá-los àqueles que não te conhecem. Que possamos, Deus, anunciá-los com a nossa voz e com o nosso testemunho através da nossa vida. Usa-nos, ó Deus, para a proclamação do teu evangelho àqueles que não conhecem a Jesus. Vem nos abençoar, Senhor. Perdoa os nossos pecados, guia os nossos passos. Abençoa, Senhor, as nossas famílias, os nossos filhos, nossos netos, nossa bisneta e aqueles que têm seus bisnetos também. Abençoando, Senhor, toda a família, em toda a sua extensão. Dá-nos sempre a tua graça, ó Deus. Ajuda-nos na nossa caminhada do dia a dia. Fortalece a nossa fé, para que nunca venhamos a enfraquecer na fé no Senhor Jesus. Queremos, Deus, clamar pela tua igreja, clamar que o Senhor abençoe cada família nas suas dificuldades, nos seus relacionamentos, na enfermidade, ó Deus, que o Senhor possa estar socorrendo aqueles que estão atravessando momentos de enfermidade, que o Senhor possa estar restaurando, ó Deus, aqueles que passaram por tratamentos, por cirurgias, por exames, que o Senhor possa estar dando força, Senhor, e ajudando-os na caminhada para que sejam abençoados por Ti e possam, ó Deus, glorificar o Teu santo nome, Senhor. Vem nos fortalecer, ó Deus. Perdoa, Senhor, as nossas faltas. Cuida das famílias da Tua igreja. Cuida dos membros da Tua igreja, ó Deus. Os enfraquecidos, que o Senhor possa reanimá-los. Ó Senhor, ajuda-nos. Fortalece a nossa fé. Guia os nossos passos. Nós oramos agradecidos e clamando sempre, sempre, no nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém? E assim, meus queridos, nós estamos caminhando para o final de mais uma EBD em casa, levando até você o estudo da nossa revista e mostrando a você como crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Que você possa estar servindo ao Senhor com alegria, buscando-o com singeleza de coração, voltando-se para Ele. E lembre-se, hoje é domingo, o dia do Senhor. Nossa escola bíblica pela manhã, à tarde, à noite, o nosso culto de gratidão ao Senhor, de adoração. Estará trazendo a mensagem hoje o bacharel em teologia, irmão Amarildo, lá do Bazar Aliança. Vá à casa do Senhor, vamos ouvir o que Deus tem para falar aos nossos corações. Vamos deixar Deus falar a nossa vida. Vamos deixar Deus conduzir a nossa vida, o nosso viver de cada dia. E vamos, sem demora, proclamar o Evangelho de Jesus Cristo. Que Deus nos dê um dia de muita paz, um domingo de muita alegria. Nós estamos aqui no Congresso em Raposo, Congresso da Terceira Idade, um congresso elaborado pela União Feminina da nossa associação. E com certeza tivemos muitas coisas boas que chegaram até nós e fomos grandemente abençoados. Aqueles que aqui tiveram estão desfrutando das maravilhas que o Senhor traz para nós. Que você tenha um bom dia em família, que você tenha momentos agradáveis durante todo o dia e nos encontraremos logo mais na casa do Senhor. Que Deus a todos abençoe. Até lá, um bom dia!